Olá a todos! No vídeo de hoje, vamos falar sobre o peso do verde, desafios da sustentabilidade e o impacto da taxa verde em Verdiville. O grupo é composto por Áurea Reis, Bruno Marinho, Guida Santos e Sofia Bandeira. Bem, inicialmente precisamos dar um contexto de Verdiville e de taxa verde, o que pode variar dependendo do conceito que é aplicado. Enfim, Verdiville é um conceito fictício ou uma representação de uma cidade ou comunidade comprometida com a sustentabilidade e as práticas ecológicas. O termo pode ser usado para ilustrar ideias como uso eficiente de recursos naturais, transição de energias renováveis, criação de políticas de baixo impacto ambiental e promoção de transportes sustentáveis e infraestrutura verde. A cidade Verdiville pode servir como exemplo para discussões sobre desenvolvimento sustentável e planejamento urbano com enfoque ecológico. A taxa verde se refere a um imposto ou contribuição financeira destinada a incentivar práticas sustentáveis e reduzir impactos ambientais. Geralmente, ela é aplicada em produtos ou serviços que geram emissão de carbono, uso de recursos naturais não renováveis e geração de resíduos que demandam manejo especial. A taxa verde tem 3 objetivos: desestimular práticas nocivas, reduzindo o uso de combustíveis fósseis ou práticas poluidoras, fomentar soluções ecológicas, financiando iniciativas de energia limpa, reflorestamento e educação ambiental, e arrecadar fundos para a conservação, apoiando projetos públicos e privados de preservação ambiental. Essa taxa geralmente é aplicada no contexto de políticas públicas voltadas para a mitigação das mudanças climáticas e o desenvolvimento sustentável. No cenário atual, muitas empresas estão se adaptando para adotar práticas mais sustentáveis, não apenas como uma resposta às demandas dos consumidores, mas também como um compromisso com o meio ambiente. Um exemplo disso é a Ecotec, uma empresa inovadora especializada em tecnologias ecológicas que buscam reduzir o impacto ambiental e promover um futuro mais sustentável. No entanto, a empresa se vê diante de um dilema com a recente imposição de uma nova taxa ambiental, que afeta todas as empresas da região, independentemente de seus esforços em prol da sustentabilidade. A Ecotec, que investe pesadamente em soluções como energia renovável e reciclagem de resíduos, argumenta que, devido ao seu compromisso com práticas ambientalmente responsáveis, ela deveria ser isenta de taxa ou pelo menos receber um desconto significativo. Para eles, a ideia de pagar essa taxa parece injusta, já que sua atividade contribui diretamente para a preservação ambiental e a redução de emissões de carbono. Por outro lado, a Prefeitura defende que a taxa ambiental deve ser aplicada de maneira universal, sem exceções. De acordo com as autoridades locais, a aplicação uniforme da taxa é uma maneira de garantir que todas as empresas contribuam para o financiamento de iniciativas ecológicas e para o cumprimento das metas de descarbonização da cidade. Essa posição reflete uma visão de tributação verde, onde o objetivo é incentivar a adoção de práticas mais sustentáveis por meio de um sistema tributário que penaliza atividades poluentes e recompensa iniciativas ecologicamente corretas. Essa disputa exemplifica a complexidade do processo de transição para uma economia mais verde, onde as empresas que fazem a diferença ambientalmente se veem pressionadas por políticas públicas que buscam um equilíbrio entre a justiça fiscal e a sustentabilidade. É um debate fundamental no contexto dos impostos verdes, uma tendência crescente no mundo todo para incentivar a descarbonização e reduzir os danos ao meio ambiente. O princípio da legalidade tributária é consagrado no artigo 150, inciso 1º da Constituição Federal, que determina que nenhum tributo será cobrado sem lei que o institua. Isso garante que tributos sejam criados, alterados ou extintos apenas por lei aprovada pelo Legislativo, assegurando segurança jurídica e evitando arbitrariedades. No contexto das finanças verdes, o debate sobre as chamadas taxas verdes ou impostos ambientais visa incentivar práticas sustentáveis e a descarbonização da economia.
como discutido no artigo do Instituto Propag. Contudo, quando essas taxas não têm uma contraprestação direta e específica, elas podem ser vistas como impostos, o que viola o princípio da legalidade. Uma taxa deve ser cobrada em troca de um serviço público específico, como a coleta de resíduos sólidos. Se a taxa verde não tiver essa vinculação e for genérica, pode ser interpretada como um imposto, o que a tornaria ilegal. O conceito de imposto verde, discutido no site iPetrola, refere-se a atributos que incentivam a descarbonização e práticas sustentáveis. Esses impostos devem ser instituídos respeitando a competência tributária de cada ente federativo, conforme a Constituição. A competência tributária dos municípios é limitada a impostos sobre a propriedade urbana, IPTU, serviços e ISS, e taxas vinculadas a serviços públicos específicos. No caso das taxas verdes, elas só seriam válidas se diretamente relacionadas a serviços como coleta seletiva de resíduos, conforme o artigo da EI sobre Clean Tax. Se a taxa verde não atender a essas condições, pode ser considerada inconstitucional. Além disso, a criação de tais taxas deve respeitar os princípios constitucionais, como a necessidade de uma lei formal para sua instituição e a proporcionalidade da cobrança em relação ao serviço prestado. A criação de impostos verdes no Brasil deve ser planejada com atenção à competência tributária federal ou estadual, evitando conflitos com a competência municipal. Além da Ecotec, outras empresas também manifestaram o descontentamento acerca da taxa verde. A imposição da taxa verde afetou a competitividade do mercado. É isso que essas empresas alegam, pois houve um aumento de custos e, portanto, prejudica a capacidade de competir com empresas de fora do país. Alegam que é ilegal, pois é uma forma disfarçada de imposto, o que prejudica a noção da legalidade tributária, como princípio constitucional. A diferença entre taxa municipal e imposto é que a taxa municipal é a cobrança pública dos valores pelas prefeituras com o objetivo de arrecadar receita pelo Estado para programas de educação, segurança e saúde da cidade. Já o imposto, ele serve para outras finalidades e o contribuinte não tem como saber quais atividades foram financiadas. Vamos falar agora sobre as contestações que são implicadas ao conceito verde-vida e à taxa verde, que podem ocorrer sobre várias perspectivas, como a política econômica, social e ambiental. E agora nós vamos falar sobre cada uma delas. No meio jurídico, temos as seguintes contestações: os desafios da constitucionalidade, o qual alega que a taxa verde viola princípios constitucionais como o da liberdade econômica ou ultrapassa competências legislativas. A ausência de proporcionalidade, argumentando que a taxa é desproporcional ao impacto ambiental que visa corrigir. Falta de transparência, questionando a destinação dos recursos arrecadados pela taxa, pedindo auditorias ou maior detalhamento do uso desses fundos. E conflito de competências, contestando se a implementação de políticas verdes cabe à esfera do governo local, estadual ou federal. Em relação aos meios econômicos, temos as seguintes contestações: os impactos do custo de vida, já que a taxa verde aumenta os preços para consumidores e setores industriais, especialmente para consumidores de baixa renda. Concorrência desleal, já que empresas podem argumentar que a taxa impõe barreiras econômicas que favorecem grandes corporações capazes de se adaptar mais facilmente, prejudicando pequenos negócios. E a falta de alternativas viáveis, criticando que o mercado não oferece opções sustentáveis acessíveis para justificar as penalidades. Já no meio social, temos outros pontos, como protestos e mobilizações populares, onde grupos da sociedade podem organizar manifestações questionando a eficácia e o impacto das políticas de verde-vila e da taxa verde. A educação é insuficiente, já que as políticas ambientais impostas sem acompanhamento educativo podem ser ineficazes, pois a população não está preparada para a mudança de hábito. Além da desigualdade regional, criticando que
que as medidas afetam desproporcionalmente áreas com menor desenvolvimento ou infraestrutura sustentável. Já nos meios ambientais, temos a injustiça ambiental, uma vez que a taxa verde ou as políticas de Verdeville transferem a responsabilidade ambiental para a população ou as empresas locais, ignorando grandes emissores globais. Ineficácia das medidas, questionando se as políticas realmente geram impacto ambiental significativo ou se são mais simbólicos do que práticos, e a falta de proporção global, argumentando que países ou regiões com contribuições históricas maiores para a crise climática deveriam arcar com maiores custos. Nos meios políticos, temos o debate legislativo, onde podem ser usados representantes políticos para propor a revisão ou cancelamento da taxa verde. Taxa verde. Campanhas eleitorais, onde partidos ou candidatos podem usar a rejeição popular a essa política como bandeira política. E lobby de setores afetados, onde grupos industriais, agrícolas ou de transportes podem pressionar os governos contra a adoção ou manutenção das medidas. Em conclusão, revela-se os desafios complexos enfrentados pelas empresas locais ao conciliar práticas sustentáveis com a pressão econômica imposta por tributos como a taxa verde. Embora a intenção do município Verdeville seja promover um ambiente mais sustentável, é necessário encontrar um equilíbrio entre incentivar a proteção ambiental e garantir a viabilidade econômica das empresas. O debate sobre a justiça dessa taxa e as possibilidades legais de contestação reforçam a importância de políticas públicas bem estruturadas, que respeitem tanto a capacidade contributiva das empresas quanto o compromisso com a sustentabilidade.